Quando um pai está dando uma bronca no filho, o pai pensa que que o pensamento é real, mas no fundo o pensamento é virtual. E se o pai não esvaziar o seu ego, não esvaziar o seu preconceito, não se esvaziar da sua irritabilidade, do seu pré-julgamento, ele estará falando dele mesmo e não do filho. Muitas vezes, onde os pais perdem a paciência, ou os casais perdem a paciência um com o outro, eles estão falando deles e não do outro. Parece que está falando do outro, mas a sua irritabilidade, a sua angústia, a sua ansiedade, as suas ideias não tem uma relação muito profunda com o outro. Por isso, cuidado. A sua responsabilidade não é julgar. Em primeiro lugar, é se esvaziar. Quando eu treino magistrados, juízes, e eu já fiz muitas vezes, eu falo que quando um juiz está diante de um réu, um magistrado julgando um réu, ele tem de se esvaziar de si mesmo. Porque senão a sua história, os seus dados, as suas emoções, seus conflitos entram no processo e podem interferir no julgamento. A mesma coisa com onde há, por exemplo, pessoas que são convocadas para analisar a peça jurídica do promotor e do defensor. Se aquele grupo de pessoas que vão estar julgando ali para apoiar as decisões do juiz, se não se esvaziar também, se macula o direito, se asfixia a capacidade de raciocinar. Toda vez que nós pensamos não com um instrumento que incorpora a realidade, mas um instrumento que tende a dissecar virtualmente tudo que está ao nosso redor. E isso muda tudo nas relações interpessoais. Muda tanto que, se você eleva o tom de voz, quando atrita, o tom de voz teu, você elevou porque você acha que é real. Mas você está exercendo um direito que não é próprio do pensamento. Porque quando você estuda o programa de gestão da emoção, você analisa a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamentos e o processo de construção, você vai perceber que é muito mais nobre quando alguém eleva o tom de voz, você abaixa o seu. Porque o objetivo é conquistar o coração, é ganhar notoriedade lá dentro, é influenciar, é ser alguém inspirador. O objetivo não é domar o cérebro, não é mudar o outro a ferro e fogo. Dá para perceber que no mundo todo, grande parte dos pais erram diariamente. Erram diariamente, porque eles acreditam que o pensamento tem a capacidade de mudar as matrizes da memória, de mudar o comportamento tenso, ansioso, irritadiço dos seus filhos, mas não tem esse poder. Agora, quando você tem atitudes generosas, quando você está diante de uma pessoa irritada, seu filho, sua filha, ou seu marido, esposa, parceiro ou parceira, ou diante de um colaborador que teve uma atitude ofensiva, se você se recolhe dentro de si, sabe que o pensamento é virtual, e você começa a se bombardear de perguntas: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstâncias me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? O que está por detrás do comportamento dele? Será que ele não está infeliz? Será que por detrás de uma pessoa que fere não há uma pessoa ferida? Quando você para de bombardear, para de reagir, para de criticar, para de levar o tom de voz, de pressionar, até dizer: você só me decepciona, olha tudo que eu fiz por você. Para de fazer comparação, inclusive de um filho com outro. Se recolhe e bombardeia-se de perguntas, se questiona. Você abre o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Muitos pais, sem perceber, perdem o respeito, a grandeza, a capacidade de inspirar os seus filhos, porque eles não conseguem se fazer pequeno para tornar os filhos grandes. Eles querem ganhar a ferro e fogo a discussão. E o cérebro é indomável. Ninguém consegue domar o cérebro.
E é por isso que um povo, por mais que esteja debaixo de um tirano, de um ditador, cedo ou tarde ele vai cair. Porque a mente humana anseia por liberdade. A mente dos seus filhos anseia por liberdade. Mas para você ensinar uma liberdade com responsabilidade, você tem de aprender também a ser livre quando criticado, ofendido, rejeitado. E você tem de aprender a exaltar quem erra mais do que o seu próprio erro. Quando o teu filho te contraria e você sabe que o pensamento é virtual e você esvazia o seu ego e você quer ensinar o seu filho a pensar antes de reagir, a se colocar no seu lugar ou ter empatia, a ter uma mente livre, mas responsável, quando você valoriza ele no momento em que ele erra, filho, papai te admira, filho, a mamãe tem orgulho de ter você na minha história, muito obrigado por você existir. Mas agora pense no seu comportamento. Você pode falar, você me machucou, você me feriu e sai do lado. Não é a capacidade de discutir que forma mentes livres, é a capacidade de encantar. Quem promete que vai encantar seus filhos de hoje em diante, levante as mãos. Eu não confio em você. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, mas quem vai treinar o seu eu? Treinar todos os dias, educar sua emoção para encantar seus filhos. Levante as mãos. Parabéns, é isso aí, treinamento. Você todos os dias se nutre. Tem 10 trilhões de células que precisam ser alimentadas. Também você tem uma mente que precisa ser nutrida. E por que nós falamos que o pensamento é virtual? Pense um pouco. O futuro existe ou é uma possibilidade? Ele é uma possibilidade. E nós não pensamos no futuro? Quem é que sofre pelo futuro aqui? Levante as mãos. Por que nós sofremos por algo que é uma possibilidade, não é uma realidade? Porque na esfera da virtualidade nós construímos algo que não existe. Aí entra o segundo plano, a emoção. A emoção é real ou virtual? Ela é real. A emoção é real. Não importa como você define a emoção. Se você está triste ou angústia, ou você define como angústia, ansiedade, humor depressivo, não importa. Ela é real. A descrição é virtual, mas ela em si é real. O problema é que a emoção, ela compra a virtualidade do futuro e paga caro. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Um dos maiores problemas da humanidade é que a emoção, metaforicamente, eu estou dando um exemplo, ela tem um cartão de crédito ilimitado. Se alguém te ofendeu, é virtual ou real? Se for só palavras, não te ferir fisicamente, é virtual ou real? Virtual. Mas por que nós sofremos? Porque a emoção paga caro. Não há pessoas que não há momentos em que um olhar atravessado estraga o nosso dia. Uma crítica injusta, boba, mas você dá uma importância, porque a emoção, ela vai com um cartão de crédito e banca todo o lixo que está fora. Há pessoas nesse exato momento que perderam o encanto pela vida, o prazer de viver, não conseguem trabalhar porque alguns amigos a criticaram, ou numa reunião de trabalho, elas não conseguiram expressar adequadamente suas ideias, e teve algumas risadas subliminares. Aí vem o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou uma janela killer que gera o confronto com a equipe, com os colaboradores. O pensamento é virtual, mas quando a emoção, ela assume uma atitude irresponsável de comprar aquilo que não lhe pertence, a vida se torna um inferno tensional, um inferno estressante do cérebro. Há pessoas todos os dias que sofrem porque convivem com os outros sem perceber que tudo é virtual e que a emoção deve ser gerenciada pelo eu, para que nós não soframos por antecipação, para que nós aprendamos a respeitar os outros, para que nós passamos a entender que nós somos imperfeitos e os outros são também imperfeitos.
e que se nós somos imperfeitos e os outros são imperfeitos, eu vou comprar só aquilo que me pertence, eu vou amar meus filhos, me apaixonar por eles, eu vou elogiar mais a pessoa que eu escolhi para viver, para dividir a minha história, vou parar com a necessidade neurótica de criticar os outros. Hoje eu falei com as mulheres, um grupo de mulheres que são grandes empresárias aqui, Lead Mulheres aqui no colégio, Lead Mulheres aqui de Recife. São mulheres que têm grandes empresas, mas eu falei, olha, tem uma empresa que não pode falir, é a mente humana. Se ela falir, tudo o resto desmorona. Então eu perguntei, quem sofre por antecipação? A maioria. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações? A maioria. Quem acorda cansado? A maioria. Quem cobra demais de si? Mas eu pergunto para vocês, quem cobra demais de si? Levante as mãos, vocês são meus alunos. Parabéns, vocês são carrascos de si mesmos. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Cobrar demais de si é aplicar a emoção para comprar aquilo que não nos pertence. Se você fala, bom, eu errei, tudo bem, agora vou me reinventar, eu tropecei, eu fracassei, mas minha paz vale ouro. Quando você fala assim, você está usando ferramentas que protegem a emoção. Agora, quando você fracassa e você se pune, quando você não coloca bem as palavras e você se pune, quando você acha que os outros não correspondem às suas expectativas e você se estressa, se cobra, é implacável. O pensamento é virtual, mas a emoção é real. Ela vem e banca tudo como um consumidor irresponsável. Como é que você se chama? Você na segunda, você? Rebeca, você, quando vai no supermercado, tem coragem de comprar um alimento cheirando mal? Cheirando mal? Não. E um alimento e um produto fora de data de validade? Não. Mas porque você é uma pessoa, um consumidor responsável de produtos e serviços, mas não é assim com a nossa emoção. Quantas vezes a gente rumina o passado, comprando o passado, sem nenhum choque de gestão? Espera um pouquinho, o passado já foi, minha paz, ela é fundamental, minha saúde é inegociável. Por que eu fico ruminando as pessoas que me magoaram? Tem tantas pessoas que me elogiaram e me apoiaram. Por que meu eu não é protagonista da minha própria história? O eu representa a capacidade de escolha. O eu é a autonomia. O eu é o centro de gestão. Ele está entre o virtual e o real. Ele faz a ponte entre os pensamentos e a emoção. Só que no mundo todo, as grandes universidades não preparam os alunos para atuar na psique humana. Se você pensa um pensamento perturbador, você não faz nada. E quando vocês não fazem nada, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, faz, ele registra. Quando vocês se irritam por pequenas coisas, ou você se estressa por uma opinião crítica, se você não faz nada, se o teu eu não discorda, não confronta, não impugna, não recicla, o biógrafo faz. E é por isso que é possível acumular mais lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. E é por isso também que algumas pessoas que têm medo de biógrafos não autorizados, no fundo tem uma atitude ingênua, porque na realidade é um biógrafo implacável no nosso cérebro que está arquivando tudo sem a autorização do eu. E se você não atua impugnando, discordando, confrontando o lixo mental, você vai acumulando experiências que vão te asfixiando. Por isso não é só as pessoas que se traumatizaram na infância, perdas, fracassos, crises e até infelizmente abusos, não só pessoas que sofreram dramas inenarráveis no passado é que às vezes se tornam infelizes no futuro. Claro que essas pessoas podem se reciclar e podem se tornar pessoas notáveis, saudáveis, livres, mas não são só pessoas traumatizadas que podem se asfixiar.
no seu futuro. Mesmo pessoas que tiveram uma infância feliz, pais notáveis, ausência de grandes estímulos estressantes, se ela se cobra demais no presente, é suficiente para elas retirar o oxigênio da liberdade. Se elas se pressionam demais, se preocupam excessivamente com a opinião dos outros, se negocia sua paz facilmente com os problemas, se não suportam, se não são capazes de dar risadas de uma estupidez suportável, e não é capaz de ver e relaxar diante dos erros dos outros, se leva tudo a ferro e fogo, mesmo não tendo tido uma história da formação da personalidade com traumas, é possível ter plataformas de janelas killers ou traumáticas que comprometem o prazer, a alegria, o encantamento da vida.